Nós vamos trazer informações agora, vamos conversar com o secretário Francisco Canidé, ele é secretário de Finanças do município, e vamos falar a respeito do decreto que foi publicado pela Prefeitura de Teresina, estabelecendo limites para o funcionamento de atividades econômicas nesse final de semana. A exemplo do que aconteceu no final de semana passado, neste também teremos restrição das atividades. Nós temos o decreto aí para colocar aqui à disposição do nosso telespectador e você que está nos acompanhando. Esse decreto novo dispõe sobre a intensificação das medidas de isolamento social a serem aplicadas nos dias 10, 11 e 12 e nos dias 17, 18 e 19. Também está previsto medida restritiva para 24, 25 e 26 de julho de 2020, aqui na cidade de Teresina. São 3 finais de semana com medidas de restrição das atividades econômicas de acordo com o decreto. Nas sextas-feiras, nos dias 10, 17 e 24 de julho, estão autorizados a funcionar mercados e supermercados, panificadoras e padarias, serviços bancários, casas lotéricas, atividade de distribuição de combustível, são os postos, farmácias e drogarias, serviços de saúde, serviço de segurança e vigilância, serviço delivery exclusivamente de alimentação, órgãos e profissionais de comunicação, além de situações comprovadas de urgência e emergência. Já quando se trata dos dias sábado e domingo, que são 11 e 12 de julho, 18 e 19 de julho, 25 e 26 de julho, só podem funcionar farmácias e drogarias, serviços de saúde, serviço de segurança e vigilância, serviço de delivery exclusivamente para alimentação pronta, órgãos e profissionais de comunicação e situações comprovadas de emergência e de urgência. Então, o decreto é claríssimo, são 3 finais de semana de fechamento das atividades econômicas e aí a recomendação clássica de que não pode ter aglomeração de pessoas, não pode ter circulação em grande número de pessoas em locais públicos, além de não poder ter bebidas alcoólicas consumidas em locais públicos. E, claro, ninguém pode beber e dirigir. Está aí o decreto sendo claro em relação a esses assuntos. O secretário Francisco Canidé está conosco, fala agora a respeito dessa decisão. Secretário, havia a possibilidade já de que os 2 finais de semana próximos fossem de fechamento. O decreto traz esses 3 finais de semana do mês de julho com a restrição das atividades econômicas. Por que o comitê chegou a essa decisão, secretário? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joel. Boa tarde a toda a TV Cidade Verde. Olha, tem funcionado nos finais de semana. Quando a gente aplica essa restrição maior no final de semana, os frutos têm sido bons, conseguimos um bom grau de isolamento nesse final de semana, principalmente no domingo. Então, a Prefeitura de Teresina, o prefeito Firmino Filho, determinou a repetição a partir de sexta-feira, semelhantes ao final de semana anterior, para todos os finais de semana do mês de julho. Essa decisão, ela tem a ver com os dados que foram encontrados agora. Foram 53% de distanciamento social nesse final de semana e no estado do Piauí 50% de distanciamento social, de isolamento. Como é que a prefeitura vai fazer para tentar alcançar um índice semelhante ou eventualmente até melhorar essa performance? A fiscalização vai estar na rua, secretário? Bom, a fiscalização vai continuar atuando como atuou e a gente convoca mais uma vez toda a sociedade, assim como temos feito e temos tido um retorno da sociedade teresinense, os empresários, os trabalhadores, os sindicatos, né, toda a parte de fiscalização. É importante a população colaborando, é importante que a gente faça esse esforço final, no final de semana, o isolamento maior, para que a gente possa ter uma garantia de segurança no retorno da economia que iniciou ontem e que esses passos à frente do retorno, eles serão dados à medida que a gente for conseguindo manter o grau de isolamento compatível com esse retorno, para que a gente tenha um número de UTIs que possamos trabalhar com segurança, para que o índice de contaminação seja cada vez mais reduzido. Houve um trabalho muito forte da Guarda Municipal na tentativa de controlar o avanço de pessoas que desrespeitam esse bloqueio. E nós conseguimos, inclusive, registrar aqui que no final de semana, os parques públicos como Lagoas do Norte apresentaram uma movimentação muito intensa. Casos assim serão reprimidos de que maneira, secretário?
Bom, nós estamos fazendo as visitas, o intuito inicial é de orientar, é de esclarecer, é de pedir a participação de todos, mas caso seja necessário, nós vamos sim multar e até fechar alguns empreendimentos. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com o centro da cidade. Desde ontem, né, nós esclarecemos os setores que estão abertos, as lojas do centro da cidade não estão autorizadas a funcionar, temos um grande fluxo de pessoas e isso atrapalha o prosseguimento das medidas de flexibilização. O prefeito Firmino Filho tem dito, os especialistas indicam isso, a velocidade, o grau de flexibilização, quem vai determinar é o nosso comportamento nessas semanas. Então, a gente torce para que não tenhamos que voltar atrás, ter que fechar aquilo que já foi aberto. Por isso, a importância da participação de todos nesse momento de flexibilização, que só abram aqueles setores que estão devidamente autorizados. Secretário Francisco Canidé, como é que o Comitê de Operações Emergenciais, do qual o senhor faz parte, analisou o primeiro dia e agora, hoje, o segundo dia de retomada das atividades na construção civil, por exemplo? Quem foi autorizado a trabalhar? Está seguindo o protocolo de acordo com o que a Prefeitura estabeleceu? Sim, a avaliação nossa é que aqueles setores que foram autorizados a trabalhar, a construção civil hoje, estão trabalhando dentro do protocolo na sua grande maioria. Mas, infelizmente, muitas lojas que não estão autorizadas a trabalhar, muitas empresas estão abrindo, principalmente no centro da cidade. A gente verificou muitas filas, as portas de lojas fechadas e fila de pessoas nas portas das lojas, o que significa que essas lojas estão trabalhando de forma clandestina. Os setores autorizados, eles não têm nenhum impacto no centro da cidade. Construção civil, material de construção que é delivery e a entrega na porta, drive-thru, a indústria, não tem impacto no centro da cidade. E nós vemos o centro da cidade hoje, e ontem principalmente, com muita aglomeração. Isso nos preocupa bastante e isso é determinante ou não para o prosseguimento da flexibilização da nossa economia. A avaliação que o comitê faz hoje, é possível dar o próximo passo já no dia 13, na segunda-feira, em relação um pouco maior à abertura dessas atividades? Na próxima semana está programado o setor de automóveis, revenda, autopeças trabalhando com drive-thru e delivery. Estamos acompanhando, é terça, é preciso que esses setores que estão trabalhando de forma errada parem com isso. Ontem teve uma fiscalização forte, tivemos que, infelizmente, fechar algumas lojas. A gente pede a compreensão e das pessoas também não vão para o centro da cidade, as lojas de lá não estão autorizadas a funcionar. É preciso essa participação, que já foi tão boa. A gente pede que renove mais ainda, que continue assim, para que a gente possa dar o exemplo que nós damos no início com o isolamento, possamos dar agora também na saída. Que o comitê deve estabelecer novas datas, ou melhor, datas até já existem, né? Até o dia 17 de agosto já tem data estabelecida para a retomada das atividades. Mas quando devem ser definidas as próximas etapas, as próximas atividades a serem abertas? E até pergunto, secretário, será que definidas essas datas não acaba um pouco com essa ansiedade dos consumidores e dos comerciantes de abrirem as lojas? Nós estamos avaliando como é que vai ser feita a divulgação desses novos setores, porque depende muito, como eu falei anteriormente, desse comportamento dessa semana. Então, a gente só quer divulgar os setores quando tiver uma certeza, bem próximo disso, do que realmente vai poder abrir, para não ter nenhuma frustração. Então, por isso que estamos sendo tão incisivos no respeito aos setores que podem abrir. Então, vamos avaliar essa semana e aí está fazendo esse acompanhamento, verificando os indicadores de propagação do vírus, os indicadores aí de ocupação de UTI, para que a gente possa aí, possivelmente, estar anunciando quais são esses setores. É preciso um trabalho intenso de respeito ao decreto que estabelece os setores que podem abrir, para que a gente possa continuar com essa flexibilização. Tá certo, quero agradecer, secretário Francisco Canidé, obrigado pela participação aqui conosco, membro do Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura. Muito obrigado. Obrigado, estamos à disposição.